Olá, boa tarde. Eu tô ao vivo, mas eu ainda não sei como é que eu adiciono Raquel nessa live. Então eu mandei o link para ela e tô aprendendo como é que funciona isso aqui. Ó, convidar. Vamos ver como é que vai funcionar. Pela primeira vez a gente está testando fazer o café sem filtro aqui no TikTok. E entrou através do convite. Será? Como é que faz para ela entrar? Aqui. Eu tô te ouvindo, eu acho. Entrei. Acho que Deixa eu eu tô te ver. ouvindo, mas não tô te vendo. Ah, pera. Às Foi. vezes ligar a câmera ajuda. Foi? Não tô te vendo, mas tô te ouvindo. Tô te vendo pequenininha aqui no quadradinho. Será que dá para ficar maior? Não, tô te Eu vendo ia aqui. falar isso. Eu te vejo, Bom. eu me vejo no quadradinho pequenininho. É? Bom, deve ter algum Mas eu estou jeito. aqui. Bom, a gente pode começar, né? Será que tem alguma forma? O Bora. pessoal que tá entrando aí, me ajuda se vocês souberem dizer como é que eu faço para colocar Raquel para dividir a tela comigo para a gente começar nossa conversa aqui, porque senão vai ficar meio chato, né? Nossa, Se bastante eu gente vou fechar, entrando. pera aí. Deixa eu fechar a minha porta rapidinho. Deixa, Tô aqui ainda. deixa eu ver, não convidar. Ah, pera. Você desligou sua câmera, será? Desliguei e voltei. Voltou. É, não, aqui aparece só, mas não tem uma configuração assim de como você aparece. Vamos tentar assim mesmo. Eu quero fazer um desabafo antes da gente começar, da gente se apresentar de tudo, que eu falei que eu estou muito chateada e qual é o motivo da minha revolta. Vou falar. Primeira coisa, eu acho que é bom a gente se apresentar. Meu nome é Silvana Machado, eu sou psicóloga, sou gestalt terapeuta, trabalho com pessoas neurodivergentes, principalmente, né? Estou me especializando em autismo. Raquel, se apresente, por favor. Olá, pessoas. Meu nome é Raquel Guimarães. Eu sou psicóloga comportamental. Eu atuo dentro da abordagem da TCC, terapia cognitiva comportamental. Eu tenho essa página aqui no TikTok e tenho a página no Insta que voltou hoje, que eu perdi a minha página, então hoje também tá a minha página nova lá no Insta com esse mesmo nome, Psicosurtada, onde eu vou postar sobre conteúdos de conceitos mesmo da psicologia, reflexões sobre a vida, falar sobre alguns filmes que eu assisto. Enfim, eu vou compartilhando sobre a vida lá, então me acompanhem. E é isso. É, Vamos. minha arroba na rede vizinha também é a mesma que aqui, só queria dizer uma coisinha. O que é que a gente está fazendo aqui hoje, Raquel? Bora lá, vou explicar o que nós estamos fazendo aqui. Eu e Silvana temos um projeto que se chama Café Sem Filtro, que iniciou no ano passado e nós criamos esse espaço. O nosso objetivo foi criar esse espaço para poder conversar sobre as coisas da vida, conversar, entender o que está acontecendo, trazer uma opinião não só profissional nossa, mas também nossas opiniões pessoais, também compartilhar isso e também escutar das outras pessoas. O objetivo é construir um espaço seguro, onde todo mundo possa conversar, se respeitar principalmente, né, trazer suas opiniões e a gente assim compartilhando diferentes visões de mundo. É isso que viemos fazer hoje. Pois é. Mas antes de eu falar qual vai ser o tema de hoje, que inclusive está no título da live, então o pessoal que está entrando já está sabendo, já tem um spoilerzinho. Eu quero compartilhar o motivo da minha revolta, que não tem nada a ver com o tema da live, mas tem a ver com o tema da psicologia. Hoje, para você trabalhar como terceirizado em uma clínica, não existe mais vaga CLT para psicólogo, né? Para você trabalhar, você precisa ser uma pessoa jurídica. Eu preciso ser PJ porque eu preciso emitir nota fiscal. E aí, eu fui conversar com a contadora porque eu estou pagando uma quantidade absurda de impostos. E quando eu digo absurda, eu estou falando de coisa de 20% do que eu recebo está indo em impostos mensalmente. E aí eu fui procurar saber, tem uma história do anexo 3 do Simples, que é uma categoria específica da empresa. E eu vou resumir bem, se tiver algum contador aí
né? O pessoal que entende nos comentários, por favor, podem comentar, compartilhar, inclusive me dar uma luz aqui. Mas, resumindo, depois de uma longa conversa com a contadora, dela me explicar, e eu pedi para ela me explicar como se eu tivesse 6 anos, porque eu realmente estava com dificuldade de entender, a conclusão de que eu cheguei, que eu entendi, que ela me confirmou, é que, basicamente, para que eu consiga pagar menos impostos, eu preciso ganhar mais dinheiro. Então, para que eu possa me enquadrar nesse anexo 3, que a alíquota vai ser de 6% de imposto, eu preciso ter um faturamento muito maior do que o que eu tenho neste momento. Porque, por enquanto, o mínimo que eu vou pagar é 15% de imposto. Ou seja, se eu trabalho e ganho pouco, eu sou uma pessoa só, sou eu aqui, eu, Silvana, atendendo do sofá da minha casa ou na clínica de outra pessoa. Eu preciso ter uma sede física, eu preciso pagar alvará de vigilância sanitária, eu preciso... O que é que ele tá mandando eu passar de lado aqui? É fio? Eu não sei o que é. Ficou um dedinho assim, eu fui ver o que era. Mas eu preciso pagar alvará de vigilância sanitária, taxa de placa e um monte de coisa, como se eu tivesse uma clínica. E eu preciso ter pelo menos um funcionário, nem que esse funcionário seja eu mesma, através de um Prolabore, para poder me enquadrar nessa categoria aí que eu só pago 6%. Eu já tenho que pagar isso tudo e ainda tenho que pagar 15% de imposto em cima da mixaria que eu recebo. E aí o super rico, o bilionário, ele que recebe através de dividendos, sabe quantos por cento de imposto ele paga? 0. Quanto mais dinheiro você tem, menos imposto você paga. Eu tô muito revoltada, cara. Eu tô muito revoltada com isso. E sabe o que é isso? E aí eu vou falar. Isso é que você que tá chegando agora vai saber que a gente já tem lado aqui. Oh, Bel Germano! Bel foi nossa colega da FMU. Oi, Bel, saudade de você! Mas então, para que vocês saibam, assim, a gente tem uma posição muito clara de que neutro é sabão, entendeu? Neutro é o seu shampoo aí que você usa. Aqui a gente não é neutra, não. Aqui a gente tem lado. E aí eu vou deixar muito claro, isso é culpa da reforma trabalhista. Porque antigamente tinha vaga CLT. Antigamente as pessoas eram contratadas com direito trabalhista. Agora não. Agora é essa parafernália aí, para não dizer outra palavra, para a gente não derrubar a live para eu falar palavrão aqui, que agora não tem mais nada, não tem mais vaga CLT, psicólogo, profissional de saúde não trabalha mais CLT. Agora é só PJ. A gente se lascou bonito. Bem-vindos ao Café Sem Filtro. Obrigada por ouvir meu desabafo. Quer tecer algum comentário, Kel? Não, porque eu me conheço, eu conheço você e eu sei que se a gente começar a comentar sobre isso, a gente vai sair totalmente. Já fica um aviso, gente, eu e Silvana, a gente viaja muito e se deixar, a gente vai emendando um assunto aleatório em outra coisa. Por isso que eu não vou comentar nada sobre isso, porque eu sei que a gente vai sair totalmente do assunto da live e não vamos conversar sobre o que viemos falar. Então, não vou comentar nada. Vou ficar bem quietinha aqui. Temos um tema, e o tema de hoje é Bebês Reborn. Claro que a gente vai falar disso, tá todo mundo falando disso, é o tema que mais tem se falado, e vou dizer que uma das coisas que mais me intriga é o motivo de estarem falando tanto assim de bebê reborn atualmente. Bebê reborn é um fenômeno que já existe há mais de 10 anos. Né? A gente via bastante coisa a respeito disso na internet, já via gente produzindo conteúdo. Se você for olhar nas redes e procurar, tem conteúdo de 10 anos atrás a respeito de bebê reborn, mas recentemente teve um boom na história dos bebês reborn. Até o CRP fez uma normativa lá, falando, criando as condutas para atender casos de pessoas que tratam bebês reborn como filhos. Então a gente vai, eu já pulei para isso porque eu tô doida para falar dessa resolução aí, mas vamos começar. O que é o fenômeno bebê reborn? Tem se falado ultimamente na internet que as pessoas têm adotado essas bonecas que são muito realistas. Imagino que vocês já conheçam, já tenham ouvido falar, mas tem se adotado essas bonecas muito realistas como filhos verdadeiros, né? Tem postagem de gente levando o bebê reborn para consulta no SUS, no posto de saúde. Tem gente
casal se divorciando e brigando pela guarda do bebê reborn. Tem um monte de coisa acontecendo e é disso que a gente vai falar hoje. Raquel, começa. Bora começar bem do básico mesmo e entender de onde vem esse negócio, né, desses bebês reborn. Gente, para quem não conhece nada disso, bora entender que essa questão das bonecas reborn não é nova, tá? É uma forma de expressão. Existem artistas, artesãos de anos, muitos anos, tá? Que fazem essas bonecas e a princípio surgiu com o objetivo de se expressarem mesmo, de criar essas artes, porque a verdade seja dita, essas bonecas são artes, gente, elas são muito realistas, elas são muito bonitas, né? Ninguém tá aqui, não estamos aqui para menosprezar, não, é muito bonita as bonecas, elas são detalhes, assim, extremos, é bizarro de tão real que é. E o objetivo se iniciou com uma forma de colecionar mesmo, assim como a gente coleciona, sei lá, carrinho, coleciona óculos, coleciona as coisas que a gente gosta. Esse foi o objetivo. E de um tempo para cá, nas redes sociais, a gente começou a ver esse fenômeno, né, da humanização dessas bonecas. Que até certo ponto foi um questionamento que eu e o Sil, né, conversamos antes, de o que é real ou não, né, essa humanização, porque a gente tem visto na rede social pessoas que tratam essas bonecas como se fossem crianças de verdade, e a gente tá falando assim de comprar roupa, de fazer enxoval, de ter quarto para crianças. Isso não é barato, a gente tá falando de pessoas que estão investindo realmente muito dinheiro nisso, e esse é o ponto que a gente começou a questionar até que ponto é real, até que ponto não é, até que ponto é só para vender na internet, porque se engaja na internet quer dizer que tá vendendo, essa é a verdade. Nós viemos aí, estamos, na verdade, né, nem viemos, estamos em época em que se algo engaja na internet, você sabe que vai ganhar dinheiro com isso, é um fato. Então a gente fica muito nessa questão de até que ponto é real, até que ponto é só para a internet. Existem pessoas que de fato fazem isso ou não, ou é tudo atuação? E se existem realmente pessoas que fazem esse tipo de coisa, tem esse vínculo, esse comportamento, não sei muito bem como identificar isso, mas que fazem isso, né, de humanizar uma boneca, por que elas fazem isso? De onde vem essa questão, né? Porque tem alguma coisa aí, gente. A partir que a gente olha uma boneca e fala assim, nossa, é meu filho, isso aqui é meu bebê, tem alguma coisa aí, né? A gente precisa entender isso. E esse que é o ponto da conversa de hoje. Quer trazer alguma coisa, Sil? Quer trazer alguma... Eu quero começar da minha conclusão antes de desenvolver tudo isso tudo, imagine. Eu acho que tem uma grande trollagem nisso aí. Eu acho que as pessoas estão sendo muito trolladas. A galera que tá desesperada, as pessoas estão vendo as bonecas como gente, elas estão sendo brutal e altamente trolladas. De verdade. Eu pesquisei muito, eu vi muitos vídeos, eu vi muito conteúdo, eu vi conteúdo criticando, eu vi conteúdo defendendo, eu vi conteúdo divulgando, vi matéria de jornal, eu vi muita coisa a respeito disso. E vamos ver o que é que eu mapeei até agora. Tudo começa, esse boom mais recente de bebês reborn, né? Começa com um vídeo de uma influencer aqui do TikTok, inclusive, eu não vou lembrar o nome dela agora, nem arroba, mas que ela fez o parto de um bebê reborn. E esse vídeo viralizou. Ela não é da arte reborn, e eu quero falar um pouco dessa arte reborn mais pra frente, mas ela não é adepta da arte reborn, ela é uma influencer, produtora de conteúdo, e ela fez, vou fazer uma brincadeira aqui, fez o parto do bebê reborn, esse vídeo viralizou, que virou matéria de jornal, e foi comentadíssimo e tudo mais. E pelo que eu tô entendendo, esse boom, essa explosão que teve agora, veio a partir desse vídeo aí que viralizou. Antigamente, quando começou a história dos bebês reborn, começou com o Baby Alive, que não era tão realista, e vem depois o bebê reborn, né, que é esse bebê com uma textura de pele que parece real, com aparência muito real, muito realista.
Quem brincava era a criança. Você via crianças mesmo, com suas bonecas super realistas, criança de famílias muito abastadas, eram as bonecas muito mais caras, né, que a média que a gente vê por aí. E essas crianças começaram a fazer coisas e produzir conteúdos para esses bebês. E para mim, essa parte da história já gera um certo incômodo, e que eu acho que é importante a gente falar a respeito disso, de como as meninas, principalmente, são treinadas para o cuidado. Né? Você pegar uma criança de 7, 8, 9 anos e botar um bebê realista na mão dela, e ela vai aprender a trocar fralda, e vai dar banho, e vai dar papinha, e botar roupinha e tudo mais, me causa muito desconforto. Eu acho esquisito, né? Uma coisa é brincar de casinha todo mundo. Acho que menino tem que brincar disso também, ajuda a elaborar as coisas, a entender. Isso é uma coisa que a gente vê muito na clínica, inclusive. Eu trabalho muito com criança e é importantíssimo ter essas ferramentas de dia a dia, de fazer comida, de brincar de escolinha e de também ter bebezinho e tudo mais, mas é uma coisa muito mais de elaborar aquilo que se vivencia no dia a dia do que você cuidar de um outro ser, de outra criatura. Quando a gente entra nessa coisa do cuidado, é muito cedo, não é não? Uma criança de 7, 8 anos cuidar de outra pessoa. E por que é só menina? Geralmente, né? Não vou dizer só menina, mas majoritariamente, a maioria absoluta é de meninas. Isso me causa desconforto. Uhum. Eu também Fala aí. eu também fico bem incomodada com essa questão. E aí a gente já fala muito pontos culturais, patriarcado, machismo, enfim, né? O buraco é muito mais fundo, né? Quando a gente para pra analisar isso. E uma coisa que me chamou muita atenção, já que você já trouxe a questão das crianças, uma coisa, gente, que me chamou muita atenção foi enquanto eu tava pesquisando vídeos, pesquisando conteúdos, que foi até uma comparação que a Sil trouxe depois pra mim, de que antigamente os conteúdos que a gente vê na internet em relação a esse assunto de boneca reborn, normalmente eram mulheres mais velhas. E a gente hoje tem visto mulheres mais novas. A gente tem menina, canal no YouTube, de assim, ai, mãe solteira, 16 anos de boneca reborn. Gente, a partir de qual momento que esse tipo de conteúdo ficou legal e as pessoas acharam super interessante ver uma menina de 16 anos simulando ser mãe solteira aos 16 anos? Gente, peraí, calma. Qual que é o sentido disso? Só Né? um Então, parêntese, quando há cerca de 6 anos. Agora, como eu realmente não sei achar essa resposta. é bizarro, gente. Assim, não entendo como que as pessoas conseguem normalizar isso. É muito doido. E a gente tem visto essa questão da boneca reborn, ela indo para esse parâmetro que é o debate, né? Isso é verdade ou não? As pessoas realmente cuidam das bonecas ou não? Ou é só para ganhar dinheiro? Mas a gente também tem visto essas crianças muito novas nesse tipo de cenário, sendo jogada nesse cenário. Ah, é a menininha super criança lá no conteúdo infantil na internet porque ela tá simulando ser mãe. Aí você vê a menina é uma criança. Gente, qual que é a questão com esse tipo de conteúdo? Qual que é o fetiche com esse conteúdo que eu não tô entendendo? Porque não faz sentido, é estranho, sabe? Então a gente começa a entrar nessa cultura, nesse mundo de boneco reborn, e a gente começa a identificar também que tem muitas coisas que não estão legais ali. De por que ninguém tá questionando isso? Por que ninguém tá falando sobre a estranheza desse cenário? Uma coisa que eu fiquei me questionando muito é por que as pessoas desse público que realmente leva a sério, por que essas pessoas não estão falando nada? Isso é uma coisa que eu acho muito estranho, sabe? Porque eu penso, por exemplo, se eu fosse uma pessoa ali, coleciona essas bonecas, gosto, levo isso a sério, e eu visse as pessoas tirando sarro disso, usando isso para ganhar dinheiro, são pessoas que não realmente entendem o que essa arte quer passar, eu ia ficar muito brava. Eu ia me posicionar e falar, gente, peraí, não é isso. Não é pra fingir que a boneca é humana. Não é pra ficar
ostentando com quartinho e roupinha. Não é isso que eu quero passar. Então eu fico. Ó, tá voltando meu áudio. Agora foi. Tá voltando do seu. Tô te ouvindo bem. Eu escutei ele dando uma. Ele voltou, mas foi. Então, essa é uma questão que me pega muito, que eu fico me questionando muito. As pessoas que levam essa arte a sério, o que elas acham disso? Como que elas se sentem sobre isso? Ninguém vai falar nada, ninguém vai questionar, ninguém vai criticar. Ó, a respeito do que eu tenho visto, eu vi um documentário, é um mini documentário de coisa de 30 minutos que tem no YouTube, que Chico Barney é, caso alguém não conheça, ele é um crítico de programas de reality show, ele faz muita resenha, participação, né, de acompanhar, comenta Big Brother, enfim, programas desse tipo. E ele fez um mini documentário a respeito de bebês reborn. Eu confesso que eu não assisti todo, mas no primeiro pedaço ele vai para o encontro que aconteceu no Parque do Ibirapuera, que é o encontro da comunidade reborn, né? E o que eu vi ali é uma coisa muito parecida no que eu vejo, por exemplo, nos encontros de cachorro, de gente que são a comunidade dos pais de pet, né? Que são pessoas que têm um interesse em como eu vejo encontro de RPG, como eu vi muitas vezes encontro de jogadores de Magic the Gathering, né? De Pokémon, enfim. São pessoas que têm um interesse em comum, que se juntam, que vão para um lugar para trocar experiências, para vender seus produtos e serviços, né? Tem muita coisa de comércio ali envolvida, uma que fornece o vinil, que faz a boneca, a outra que trabalha com tinta específica de uma qualidade melhor, XYZ. Enfim, pessoas que vão lá fornecer. Outra faz roupinha para bebê reborn, né? Outra pinta os bonecos, realmente produz os bonecos. Enfim, tem uma coisa de um networking ali, as pessoas se encontram para trabalhar mesmo, para fazer negócios. E tem uma coisa do pertencimento, de compartilhar momentos, conversar, socializar com pessoas que têm interesses semelhantes. E ali, para mim, não parece muito diferente de outros encontros de pessoas, né? De qualquer tipo. Pessoas que gostam de bebida, que vão para um bar e se encontram. Pessoas que gostam de rock, vão para o show de rock. Que gostam de quadrinhos e vão para uma convenção de cosplay, de qualquer coisa. Não me pareceu muito distante disso. E teve um comentário em particular de uma pessoa que me chamou muita atenção, que ela faz parte, eles chamam, eu acho muito interessante isso, arte reborn, né, que é uma coisa tratada como arte, como artesanato, como, né, uma produção de um material ali que tem diferença, tem valor agregado, tem as bonecas que são mais caras, mais baratas, as mais raras, as mais comuns, como tudo que você for olhar, tudo que é colecionável. Mas ela comenta que ela não conhece, ela particularmente não conhece ninguém que trate de fato o bebê reborn como uma criança real. E nenhuma daquelas pessoas ali tratava como se fossem crianças reais. Eles sabem que são bonecos e estavam em paz com a ideia de que são bonecos. Eles gostam de colecionar os bonecos e às vezes até brincam com esses bonecos, mas não é uma coisa do dia a dia. Aí a gente vai para os conteúdos que a gente vê na internet. Tem muito conteúdo tratando como se fosse filho. Uma coisa que me chamou muita atenção é que bebê reborn fica doente pra caramba. Pode olhar tudo quanto é vídeo, o bebê acordou espirrando, acordou tossindo, acordou com o nariz escorrendo, tá dodóizinho, vai precisar ir no médico. Você reparou quanto o bebê reborn fica doente, Kel? Real. E realmente, gente, muito conteúdo disso. Até teve aquela polêmica do bebê reborn no SUS, né? Acho que foi a mais recente. Talvez a polêmica que foi mais longe, né? De levar o boneco no SUS e realmente foi atendido ou não, não sei. Eu fui procurar se realmente teve isso ou não. Acho que não sei, não lembro. Ela foi visitar uma pessoa ou foi acompanhar alguém que estava lá e aproveitou que ela estava lá na UPA, sei lá, não sei se foi UPA, mas que aproveitou que estava lá e fez o conteúdo dela.
Que é uma coisa que em 30 segundos você grava assim 3 imagens, leva para casa e vai editar e conta a história que você quiser, né? Sim, sim, é isso. O porquê disso, o que me vem em mente, né? Além da questão do marketing, né? Que a gente entende que a maioria das pessoas que estão fazendo isso na internet, elas não fazem isso com frequência, é só para vender, é só para ganhar dinheiro, porque elas estão sim tendo muita audiência nesse momento por conta desse assunto. Mas aí também vem a questão, pra mim, dessa da romantização, dessa coisa de, eu preciso cuidar de alguém, sabe? Eu preciso ser esse papel de estar sempre cuidando de todo mundo. E para mim me remete muito a isso, a essa sensação, que aí me volta a questão da criança, né? Desde pequena, é sempre sendo treinada para estar cuidando de alguém, para estar resolvendo problemas de alguém. Por que ninguém faz conteúdo só dessas dessas bonecas, levando no parque sendo feliz, na areia ali conhecendo a praia a primeira vez? Não. Não tem isso. Se tem, provavelmente é muito pouco, né? Porque pelo menos a grande maioria tá sempre doente, como a Cia trouxe, que é o que chega muito. E aí, pra mim, remete muito a esse contexto desse treinamento social, que é muito problemático. E a gente tem uma reprodução aí, neste momento, muito grande, né? Com as bonecas. Como E você se falou cuidar. Deixa eu só um parêntese, bem rapidinho. Como se só cuidar de um bebê já não fosse trabalhoso o suficiente, você tem que cuidar de um bebê doente ainda por cima, né? A potencialização do cuidado sobre cuidado. Sim. Faz E uma, sentido. e uma coisa que eu acho muito interessante, que eu lembrei agora, que você me disse, é, a gente vê muito desse conteúdo desse pessoal fingindo estar cuidando dessas bonecas, mas, gente, se vocês forem ver como essas pessoas cuidam dessas bonecas, fingindo que são crianças, elas fazem tudo errado. Tá tudo errado, o jeito que elas seguram, o jeito que elas vestem, o jeito que elas trocam a frase, o jeito que o manuseio com aquilo, fingindo que aquilo é um bebê, tá tudo errado. Você vê que a pessoa, ela não sabe o que ela tá fazendo. É encenação pura aquilo ali. É ridículo. É essa a palavra. É ridículo. Eu não sei se eu chamaria de ridículo. Eu acho que ridículo até eu diria ridículo de uma forma positiva. Ridículo como uma brincadeira ridícula, sabe? Sim, sim. Bobo engraçadinho, bonitinho até, sabe? Mas são pessoas realmente que não, parecem que não fazem ideia de como funciona uma criança de verdade. Sim, Realmente sim. não fazem ideia, assim. É uma É um encenação. ridículo engraçadinho, na minha opinião, assim. É isso, é exatamente isso. Aquela coisa que não é pra levar a sério. Você percebe assim, que é uma encenação aquilo ali, né? E fazem a E voz do bebezinho, as respostas do bebezinho. Às vezes botam animação de IA para poder fazer a cara do o bebezinho olho respondendo. abrindo. É um pouco assustador e quando acontece isso, eu acho. Eu me sinto muito desconfortável quando o bebê reborn fala de volta, ou chora, ou faz ruídos de bebê. Pra mim é muito desconfortável assistir isso. Não sei porquê Eu, ainda, mas me é muito desconfortável. eu acho estranho também, mas eu acho que é porque vem dessa posição em que a gente já olha, mas assim, não, é uma boneca. Você não tá esperando que haja como um ser humano. Pelo menos é a minha percepção, sabe? Quando eu tô vendo as seis nesses vídeos aparecem pra mim, em nenhum momento eu tô esperando, nossa, aquela boneca em algum momento vai piscar, porque pra mim é muito nítido ser uma boneca e se essa pessoa está fingindo que é um humano, não é pra levar a sério, é só uma brincadeira. E aí, a partir do momento que eu vejo aquilo ali piscando, fazendo barulho, aquilo eu fico assim, nossa, não tá conectando, não tá estranho. Isso me lembra o que uma amiga me disse há muitos anos. Ela comentou sobre esse fenômeno dos manequins e bonecos que parecem realistas muito antes de Baby Reborn existir. E tem estudos que falam o quanto... Eu tô tentando... É porque a conversa foi em inglês, ela não é brasileira, e aí eu tô tentando traduzir as palavras que ela usou. O quanto é desconfortável, a palavra foi uncanny, sabe? É desconcertante, desagradável, que quando um boneco parece muito um humano. Existem estudos que mostram isso, assim, de que para filme de terror, essas coisas, né?
são muito mais assustadores esses filmes de boneco, por exemplo, o Brinquedo Assassino e coisa que o valha, quando o boneco tem traços humanoides realmente, quando é mais realista. Ou de trem fantasma, de parque de diversão e coisa né, de assombrado do parque XYZ. Quando essas criaturas, vamos colocar dessa forma, elas são mais realistas, as pessoas se sentem muito mais desconfortáveis e sentem muito mais medo do que quando é um boneco com cara de boneco de fato. É um dado, é uma informação, botei em cima da mesa aí. E aí, eu acho que quando a gente vê esse tipo de conteúdo, para mim uma coisa ficou muito clara de tudo que eu assisti. São pessoas produzindo conteúdo. Elas estão fazendo grana. De verdade, assim. O que elas estão fazendo é farmando view, é um monte de clickbait mesmo, né? São coisas que as pessoas não... Claramente elas não acreditam naquilo. Provavelmente elas pegam a boneca, jogam de lado depois, aí vão ficar dentro de um baú com uma das coisas, nem olha para essa boneca o resto do dia. Mas o que elas estão fazendo ali é produzindo conteúdo porque viu que engaja, que gera retorno. Siga o dinheiro, você vai encontrar muitas respostas. E aí eu comecei a ver as pessoas que estão dando entrevistas. E aquelas pessoas que eu vi dando entrevistas, claramente também estão procurando um espaçozinho ao sol, 15 minutos de fama. A forma como falam dos seus bonecos, que supostamente tratam como bebês, não é a forma que falaria uma pessoa que trata como um bebê. O que me leva à única história, de fato, que eu já ouvi, que me convence de que aquela pessoa estava acreditando que aquele bebê reborn era um bebê de verdade. E na história não era nem reborn, a história conta de um bebê alive, que é muito menos realista, mas não sei se... Enfim, não sei o quanto isso é relevante também. Que é do Não Inviabilize, o podcast Não Inviabilize, de Déa Freitas. Tem uma história chamada Bebezinha. Ela foi publicada há cerca de 2 anos atrás e é contada da perspectiva de um cara que se envolveu com uma moça, né? Começou a ter um relacionamento com ela. E aí a moça disse que tinha uma filha e que, na verdade, essa filha era uma boneca. E a moça da história, segundo o cara que relatou, era bem perturbada mentalmente, né? Ela estava em bastante sofrimento psíquico, estava em surto psicótico, realmente, assim, você ouvindo a história fica muito claro que ela chega a fazer escândalo na porta do trabalho do rapaz, de que ele teria abandonado a filha ou teria agredido a criança, enfim, e teve umas polêmicas, chegou a envolver o RH do trabalho do rapaz, enfim, e a moça acabou indo fazer tratamento psiquiátrico, teve questão de boletim de ocorrência, polícia envolvida, porque foi um negócio assim que perdeu a mão totalmente. E aquela história... Posso estar sendo ingênua, mas eu acredito. Essa história eu acredito que pode ter acontecido sim daquela forma, talvez um pouco floreada pelo rapaz ali, para expor no podcast, né, com alguns detalhes talvez. Mas de um modo geral, eu acredito que pode ser verdade. Mas é o único caso realmente que eu penso assim, não, ali eu acho que a pessoa perdeu a mão do negócio. Agora o resto, tudo que eu tenho visto, para mim, isso é gente fazendo grana e farmando conteúdo. O que me leva... Diga. Não, pode ir, que aí eu já encerro, pode ir. O que me leva a 2 coisas que eu gostaria de comentar. O vídeo da senhora Itabira, ou senhor Itabira, até hoje eu não sei, né? Que fez um vídeo recentemente dizendo, gente, como é que vocês podem criticar e falar que a tia do Zap acreditou que o padre Marcelo Rossi, por exemplo, sei lá, lutou contra um pelicano azul voando, sei lá, tô falando qualquer coisa. E vocês criticam as coisas, as fake news da tia do Zap, e vocês acreditam na besteira dessa de bebê reborn? Ninguém tá tratando bebê reborn como filho, ninguém tá levando bebê reborn pro SUS. Vocês estão vendo as coisas ali, a produção de conteúdo, o negócio claramente fake, e vocês estão caindo nessa? E aí eu penso que, respondendo aquele questionamento que você trouxe lá no começo, por que as pessoas da comunidade
os artistas reborn não estão criticando essas coisas, porque eles estão ganhando grana. Porque quanto mais falarem, mais eles viralizam, mais gente vai seguir os perfis, mais gente vai comprar boneca, vira moda. E moda dá dinheiro. O que me leva ao último ponto que eu gostaria de comentar, e talvez isso seja para comentar no final, depois de te ouvir, não sei, é a respeito da nota do CRP. Deixa isso para o final, deixa para encerrar essa parte. Então vai lá, passo a palavra. Eu acho que a gente entrou numa questão bem interessante, né? Existe um limite para isso? Qual que é o limite desse negócio de boneca reborn, de fingir, de atuar que é uma criança de verdade ou não? Qual que é o limite disso, né? E eu acho que a gente não tem um limite. Sendo muito honesto, eu acho que não existe um limite nesse sentido. Porque eu acho que depende muito também do que as pessoas estão buscando. Se é um conteúdo, eu quero ver, estou ciente que é uma pessoa atuando com a boneca, eu quero ver, estou feliz com isso, ok. Então, divirta-se com o seu conteúdo, tem um monte. O limite pra mim é não quero, não gosto, acho ridículo, não quero seguir, eu quero só ver o pessoal fazendo. Ok, vai lá, tem conteúdo disso também. Ok, é isso. Eu acho que é interessante, sim, é importante, como duas psicólogas aqui falando, trazer que existem sim, podem existir sim casos onde as pessoas podem realmente criar vínculos com essas bonecas e usar isso para lidar com questões. Existem questões de aborto, por exemplo, onde a mãe está com depressão pós-parto, N cenários, mas... Bebê natimorto, pessoas com Alzheimer, enfim. Sim, vários casos. Existem sim cenários onde a gente pode sim ver as pessoas cuidando dessas crianças, dessas bonecas, como se elas fossem crianças de verdade, e realmente existir um vínculo ali, mas eu acho que é muito importante deixar muito claro que as pessoas sejam conscientes que essa não é a maioria. Não é o caso desses influenciadores, desse pessoal que tá na internet, não é. Aquilo é encenação, eles estão buscando dinheiro, eles estão buscando ali, usando os minutinhos de fama ali, de uso deles, é isso. Inclusive, só um parêntese muito rápido, o casal que está se divorciando e brigando pela boneca, a boneca tem uma conta no Instagram milionária. A boneca ganha muita grana. Eles estão brigando pela guarda ou pela posse de um bem? Sim. Me parece que é a segunda opção. Continue. Exatamente. É esse o ponto, né? Então, eu acho que essa questão, não existe um limite exatamente para isso. Cada um vai buscar aquilo que quer, que lhe é mais agradável, que faça mais sentido, né? Eu acho que é esse o ponto. Contanto que isso não esteja atrapalhando a vida de ninguém, não esteja trazendo prejuízos, é isso, tá valendo. É o nosso mundo, esse universo capitalista, e faz parte, as pessoas vão buscar aquilo que vai vender, assim como tem pessoas que vão usar essa ferramenta realmente por questões psicológicas, emocionais, enfim, suportes. E esse é o ponto. Então, acho que essa é o encerramento. Não existe exatamente um limite. Não tem como, ao meu ver, pelo menos, a gente falar que algo é errado ou é certo dentro desse cenário, pelo menos, do que está acontecendo neste momento. Eu acho que não tem como. Porque, no final, todo mundo está meio que saindo no lucro. Essa é a verdade. E aí, vou trazer uma perspectiva aqui. Ninguém está sendo machucado, ninguém está sendo agredido, ninguém está sendo ofendido, ninguém está sendo humilhado. As pessoas que estão partindo do princípio que são pessoas maiores de idade produzindo os próprios conteúdos, tá? Ninguém está sendo forçado a fazer nada daquilo. Quem mal tem? Sim. Por que não? Deixa fazer. Não gosta, segue, rola o feed. Uhum. Não tem interesse, vai ver outra coisa. Exatamente. É isso. E aí eu quero falar da nota do CRP. Vai. Deu uma vergonha assim. Me deu uma vergonha. Porque eu acho que o CRP foi muito trollado. Eu acho que faltou, tem uma certa desconexão com a realidade, eu acho.
Tem um distanciamento mesmo de analisar a situação a fundo. Me parece uma coisa feita assim, ai, a gente precisa se pronunciar a respeito disso. Enquanto estão fazendo, mandando projeto de lei, querendo permitir que a psicoterapia possa ser executada por qualquer profissional de saúde, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, todo mundo pode ser psicoterapeuta, desde que tenha uma formação, mas pode ser psicoterapeuta. Em vez de defender os interesses da classe, para que só psicólogos possam, né, que a psicoterapia seja restrita, um instrumento restrito da classe de psicólogos. Não, a luta do conselho não é essa, não. Tá rolando, né? Mandaram o projeto lá, e o CRP está com essa proposta. Mas, em vez disso, eles estão fazendo o quê? Nota de esclarecimento a respeito de bebê reborn. Me faça uma garapa. É uma desconexão com a realidade mesmo. Qual é a conduta caso uma pessoa chegue com uma boneca achando que é uma criança de verdade? A mesma conduta que a pessoa chega num quadro de desorganização, de psicose e qualquer outra. Não vai ser diferente. Não tem uma demanda tão grande assim. Não são zilhares de casos. É não parar para olhar um desses conteúdos e ter uma discussão dessa que a gente teve aqui. Esses 20 minutinhos de conversa que a gente teve, sabe? Um vídeo de 1 minuto que a senhorita Bira fez. É não parar para olhar a realidade como ela é. As coisas que estão acontecendo. É não entender a linguagem da internet. É ser trollado e cair numa fake news. Tá fazendo sentido o que eu tô dizendo? Vergonhoso. Esses são nossos TRP, gente. Ai, pelo amor de Deus, gente. Eu fiquei... Doeu no meu coração, de verdade. É essa entidade que está representando a gente. Me faça uma garapa. O CRP tem vários posicionamentos aí importantes ao longo da história. Não vou entrar muito a fundo, não, porque eu também acho que senão a gente vai ficar aqui horas e horas falando do conselho. E aí eu vou fazer uma meia-culpa aqui. Eu também não estou envolvida com os processos, não estou lá cobrando ninguém para poder, né, dizer como é que deveria ser feito ou não. Se eu quisesse alguma coisa diferente, talvez eu devesse me movimentar para que fosse diferente. E não fiz, não faço e não sei se farei algum dia. Mas no meu direito de reclamar aqui, eu vou reclamar que eu acho isso uma pataquada. Eu acho isso uma falta de noção. Eu acho isso uma desconexão com a realidade contemporânea. É de um anacronismo, assim, que me entristece e me envergonha bastante. Eu diria até que um pouco não, muita falta de respeito também para com os profissionais, porque, olha, gente, psicólogo mesmo, tá? Não tô falando de psicoterapeuta, pessoal que decide de um dia para outro atuar como psicólogo, coach, não, tô falando de psicólogo mesmo, a gente que passou 5 anos estudando para poder ter esse certificado e ser chamado desse jeito, a gente que paga todo ano mais de 700 contos de CRP, entendeu? A gente aqui que tem que ficar... 20% de imposto. A gente aqui, ó, psicólogo real, que tem que fazer 300 mil cursos depois para conseguir ter uma base de atuação e tem que ficar se atualizando toda hora. Eu acho que isso é um desrespeito muito grande, porque olha, o que tem nessa nossa área aqui de coisa que precisa ser olhada, precisa ser reformada, é uma lista gigantesca para o CRP parar, tirar o tempo dele para fazer uma nota dessa. É um descaso, uma falta de respeito gigantesca com a gente, sabe? Gigantesca mesmo. É revoltante. Mas é isso. Bora finalizar aqui. Prioridades, né? Prioridades. Enfim. Vamos terminar a live com raiva. Na força do ódio. Bora lá. Semana que vem tem mais? Bora, terça-feira que vem. Terça-feira que vem, então. Qual é o tema? Não sabemos ainda. Mandem sugestões. Gente, deixa os likes, as curtidas, manda florzinha pra gente, bota coraçãozinho, compartilha, vem seguir a gente, me segue aqui, só queria dizer uma coisinha, Raquel aqui, só psicossurtada. Vem olhar as redes vizinhas também, dá uma olhada, vem fortalecer aqui que essa discussão é importante. Talvez vocês não estejam interessados em discussão séria essa hora da tarde, talvez, mas manda para alguém que se interesse. Aí eu vou lançar aquela, gostou, compartilha com os amigos, não gostou, compartilha com os inimigos, tá tudo certo.
É isso, e comentem, gente, é muito legal quando a gente tem essa troca com as outras pessoas, ver as outras opiniões, né? O que as outras pessoas acham disso, então isso é muito rico, é muito legal também. Mas é isso, É. próxima terça-feira nos vemos. Beijo. 4 horas, terça que vem, né? 4 horas. Combinado. Esperamos vocês também. Tchau, tchau. Ah, espera! Tem uma coisa importantíssima. Eu e Raquel, a gente tem um projeto chamado Agiliza Psico. E a gente compartilha materiais para psicólogos. Então, se você está recém-formado, está cursando psicologia, ou já é psicólogo há algum tempo, já tem sua clínica estabelecida, mas está precisando de ajuda para lidar com contratos, planilhas e fichas e formulários e triagens e anamneses, tudo isso a gente tem material prontinho, uns modelos muito legais que a gente desenvolveu junta. Então pesquisa aí, por enquanto só na rede vizinha, aqui a gente ainda não tem perfil, agiliza.psico, e aí você consegue encontrar esses materiais a preços bem razoáveis, na minha opinião, que podem te ajudar aí nesse processo de organização da sua clínica. É isso. Não podia deixar de falar, né? Certíssimo, arrasou. Tchau, tchau.